Olá, boa noite. Vamos iniciando mais um Momento Espírita Brasil para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita. Vamos falar hoje sobre os relacionamentos, né? Os relacionamentos humanos, como é que a doutrina espírita fala, né? Nos ensina, nos orienta, lança luzes sobre a questão do relacionamento ou dos relacionamentos humanos. Em especial na juventude. É claro que o relacionamento humano ele começa na infância e vai até a idade mais provecta. Entretanto, né, a juventude tem aí os envolvimentos da paixão, tem os envolvimentos dos sentimentos mais complexos relacionados aos seus instintos sexuais, às suas questões do namoro, as suas questões, tudo isso, né, junto com a insegurança, a imaturidade próprios da idade, né? Então, Allan Kardec, ele nos fala, né, na questão 200 de O Livro dos Espíritos, que os espíritos não têm sexo porque isso é característico da estrutura física, né? Então, os homens, o ser homem e o ser mulher tem a ver com o aspecto biológico, tem a ver com as estruturas físicas, não tem absolutamente nada a ver com a questão espiritual, a não ser que o espírito tem uma necessidade de passar por provas, de passar por expiações, de desenvolver o aprendizado, né, em diferentes circunstâncias, e ele encarnando como homem, encarnando como mulher, ele passa por essas experiências e ele vai aprender o que as mulheres aprendem, ele vai aprender o que o homem, né, o que os homens aprendem. E nascendo com a polaridade masculina e a polaridade feminina, vão poder se reproduzir. E ao se reproduzir, vão poder ser pais, vai poder ser pai, vai poder ser mãe, vai poder dar continuidade ao processo reencarnatório. Não é isso? Esse é o elemento importante. E para os casais homossexuais que não vão se reproduzir, tem o papel da adoção, de exercer o papel de pai, de exercer o papel de mãe, de educadores, na medida em que fazem adoções, né? Que tem ali um papel, que tem ali o seu papel importante. Mas Kardec se refere que a importância da questão sexual, né, do espírito encarnar num corpo masculino ou encarnar num corpo feminino, tem a questão das aprendizagens, mas também tem a necessidade de desencadear o processo reencarnatório, né, de fazer com que a gente gere corpos para que os espíritos possam passar pelas suas experiências reencarnatórias, não é isso? Muito bem. Portanto, todos nós sofremos ações físicas, ações do corpo por questões sexuais, né? Nós sofremos, então, um impulso, um instinto, né? Somos dominados por um instinto, somos dominados por um impulso para a questão das reproduções, do desejo, da paixão, da libido, não é isso? Então, por estarmos num corpo físico, nós somos influenciados, nós somos levados, nós somos sujeitos às forças sexuais, às forças físicas, às forças impulsivas. Freud já dizia isso, né? Ele falava aí das questões do inconsciente, da manifestação dos nossos desejos terem a sua origem nas questões sexuais, nas fantasias, nos desejos, que faz parte aí do nosso psiquismo, né? Ele tem razão, né? O ser humano
ele tem a necessidade do afeto, ele tem a necessidade do carinho, ele tem a necessidade de ser abraçado, de ser acariciado, ele tem a necessidade de receber a afeição. É claro que a afeição, o amor, o sentimento é algo espiritual, né? É algo que está além. Mas como nós ainda somos espíritos imperfeitos, somos espíritos ainda muito vinculados às questões materiais, nós precisamos que essa manifestação de carinho elas sejam materializadas, né? Então, às vezes, não basta simplesmente saber que as pessoas gostam da gente, não basta simplesmente que as pessoas se preocupem com a gente. Às vezes é necessário para o nosso desenvolvimento, já que imperfeitos somos, já que ainda somos materiais, nós sentimos a necessidade da demonstração desse carinho mais amplamente. Então é muito comum, né, sentirmos falta do abraço, sentirmos falta do aperto de mão, sentirmos falta de uma aproximação, de um vínculo próprio, né, da nossa necessidade ainda, né, de uma materialização de sentimentos que estão na origem da questão espiritual. Entretanto, Adler nos fala que as necessidades humanas elas não são apenas voltadas para as questões sexuais, propriamente dita. Ela está intimamente ligada também com as questões de realização, com as realizações de poder, com as realizações de fazer algo, de ideais que nós efetivamente possuímos, né? Então, os seres humanos, diferente de outros seres, né, diferente dos animais, em especial que já nascem determinados biologicamente para fazer uma determinada função, os seres humanos têm livre-arbítrio e é o livre-arbítrio que escolhe, que permite a escolha, que permite a autodeterminação do indivíduo para seguir, para tocar, para direcionar a sua própria vida, né? Então, nós fazemos as nossas escolhas. Diferente dos animais que já nascem determinados, a aranha faz a teia, a abelha faz o mel, né? O cavalinho, quando nasce, ele já se levanta, ele já tem os instintos de procurar os seus próprios alimentos e de poder se virar. Você pega aí, né, vários exemplos, as tartarugas, né, quando saem dos seus ovos, quando os ovos quebram, elas já nascem, elas já vão com um instinto procurando o mar, né? Então elas já vão, mesmo sem o apoio dos pais, elas já têm um instinto natural de sobrevivência, de poder se resolver e tudo mais. O ser humano não, né? O ser humano ele precisa, logo no início, desse contato humano, né? Desse vínculo, dessa proteção, desse carinho, desse afeto, dessa proteção, dessa estruturação, porque o indivíduo tem sim essa necessidade, como diria Freud, de carinho, de realizar, de ter afeto. O afeto entendido aqui como uma energia, né? Uma energia emocional, uma energia que nos permite trocar com outras pessoas e nos dá autoestima, né? Faz com que a gente aprenda a gostar de si mesmo, né? Aprenda a se valorizar, a se compreender, né? Então, esse afeto que sustenta a nossa caminhada nos vários dissabores que nós vamos ter pela vida. A vida não é feita só de conquistas, não é feita só de sucessos. As pessoas, obviamente, contam as histórias de sucesso, contam as histórias dos heróis, contam as histórias das vitórias, mas não contam quantas vezes se falhou até conseguir a vitória. Não conta o quão difícil é chegar a essa vitória e que para se chegar na vitória muitas frustrações
foram enfrentadas. E que mesmo aqueles que foram vitoriosos em determinados campos, muitas vezes se frustraram em outro campo, não é isso? Então, na verdade, nós vamos pegar, por exemplo, o grande físico inglês, considerado uma das maiores mentes que o mundo já viu, talvez a maior de todas, o Sir Isaac Newton, né, o grande físico inglês. Ele foi um indivíduo de grande sucesso intelectual, trouxe expressivas contribuições no entendimento, né, na compreensão dos fenômenos naturais. Pode-se dizer que a física, ou seja, a ciência que constrói o entendimento do fenômeno, de como é que funcionam os fenômenos naturais, ela pode ser contada, a história da física pode ser contada antes de Newton e depois de Newton. Quer dizer, Newton marcou história, né? Marcou fundamentos. Mesmo a física mais moderna, ela se baseia em muitos princípios de Newton. E mesmo a física... né? Existe a física clássica, a física quântica, mas a física clássica, toda ela baseada nos ensinamentos e nos pressupostos dos estudos de Newton. Então, Newton demonstrando aí todo o seu sucesso. Entretanto, Newton teve lá suas frustrações. Ele quis ser um teólogo, não conseguiu, né? Não foi um teólogo brilhante. Ele também teve dificuldades nos seus relacionamentos humanos. Ele foi um indivíduo que viveu sozinho boa parte da sua vida, morreu sozinho. Ele não foi uma pessoa que conseguiu sucesso nos seus relacionamentos e sofreu significativamente com isso. Mas a história não conta isso, né? Conta a história dos vencedores. Então a gente às vezes não sabe lidar com a nossa vida, a gente não sabe lidar com as nossas frustrações, e isso nos baixa a estima, né? A autoestima. E isso traz grandes ou sérias complicações para o ser humano. Todos nós precisamos dessa energia para caminhar, precisamos da energia para sustentar a nossa caminhada, para enfrentar as dificuldades que a vida nos oferece. Contudo, e essa energia é chamado de afeto, de afetividade. Então nós precisamos sim de afeto. Nós precisamos, é uma necessidade que temos, de ter esse afeto. Só que esse afeto, ele não é apenas uma questão sexual, né? Nós não nos realizamos somente nas questões sexuais, nas questões da libido. Nós também nos relacionamos e nos fundamentamos, nos sustentamos nas nossas realizações, nas coisas que nós fazemos. Adler dizia então que esse complexo nosso de inferioridade, de que nós precisamos, né, diferente dos animais que conseguem fazer, que conseguem realizar, nós precisamos também realizar, nós precisamos marcar a nossa existência. Nós, desde muito pequeno, nós recebemos afeto dos pais, nós temos uma família, nós temos alguém que caminha conosco em alguma medida, e nós temos a necessidade de um determinado momento mostrar aos pais, mostrar à família, mostrar à sociedade do qual nós fazemos parte, de que nós somos nós, né? De que nós somos diferentes, né? Então, na infância, na fase da infância, nós temos uma etapa de identidade, numa etapa de identificação, numa etapa de mostrar que nós somos parte de algo. Nós somos iguais aos nossos pais, iguais à nossa família, nós copiamos, né? Então as crianças copiam palavras, copiam gestos, copiam atitudes. É ali que a gente ganha uma identificação, e é por isso que determinados gestos a gente identifica nos irmãos, a gente identifica nos pais, né, nos filhos de uma mesma família, nos membros de uma mesma família, porque eles se copiam, porque eles repetem palavras, frases, modos de falar, determinados gestos, determinadas características, né, que vão moldando o indivíduo nesse processo de identificação. Mas é a identidade.
E nós nos vinculamos muito, nós temos muita necessidade dessa identidade. Tanto é que em algum momento da nossa vida, quando a gente sente saudade, a gente precisa saber quem a gente olha fotografias, a gente faz encontros de família, a gente conversa sobre a gente se recorda, né, nas nossas conversas de algumas questões que fazíamos, às vezes repetimos determinados procedimentos, simbolismos, encontros, tradições que fazem parte da nossa família, exatamente porque temos essa necessidade desse vínculo, né? Dessa necessidade de lembrar quem somos, de buscarmos as nossas origens. Isso é um elemento importante, né? Para a gente se sentir amado, para a gente sentir que a gente tem significado, tem origem, tem início, tem algo que nos faz ser quem somos, e a gente vai buscar essa identificação. Por outro lado, chega uma fase, em especial na adolescência, que a gente precisa desenvolver não a identidade, mas a gente busca a alteridade. E o que é alteridade? É aquele sentimento de dizer, olha, eu faço parte desse grupo, mas eu sou eu tenho uma identidade própria, eu sou alguém diferente dos demais, eu sou alguém, né? Porque quando a gente faz parte de um grupo, de uma determinada família, a gente é conhecido como o filho de alguém, a gente é conhecido como o irmão de alguém, a gente é conhecido como alguém daquela família. Mas a partir do momento em que passamos a realizar, a fazer e tal, nós queremos ganhar uma identidade própria, de dizer assim, não, eu não sou filho de fulano, é fulano que é meu pai. Eu não sou irmão de fulano, é fulano que é meu irmão. Ou seja, eu quero ganhar um destaque próprio, um elemento próprio. Isso faz parte de uma necessidade humana também, de fazer sua realização, de se sentir realizado, de fazer os seus ideais, né? Isso não se trata de aprovação externa, se trata de uma aprovação interna, se trata de uma necessidade humana de se autorrealizar, de fazer, de executar. Por isso que o trabalho é tão importante para o ser humano, né? Quando o ser humano, então, ele se descobre que é bom ao fazer alguma coisa, que tem um determinado talento e que ao fazer aquilo, ele se descobre, ele se percebe, ele ganha destaque por fazer bem aquilo, por realizar fundamentalmente aquilo, ele tem reconhecimento por fazer aquilo e ele se sente importante por fazer isso. Então isso, de uma certa forma, mesmo que as pessoas não reconheçam, mesmo que as pessoas não aplaudam, o indivíduo sabe que pode, o indivíduo sabe que consegue, né? Então você pega aí um indivíduo que quer ser professor, às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas não são capazes de aprender, as pessoas não são capazes de entender, né? Poxa, mas é uma profissão onde as pessoas não têm grande reconhecimento, é uma profissão onde o salário não é alto, onde as pessoas acham que é pouco significativo. Existem profissões aí que dão muito mais reconhecimento, mas não é. A pessoa se realiza porque ela sabe da importância, ela sabe que ela é capaz de ensinar, que ela é capaz de contribuir, que ela é capaz de ajudar, que ela tem carinho, que ela tem atenção para dar, que ela tem determinadas punções de ideais para realizar, para executar, para colocar em ação, e ela se sente que se realiza efetivamente naquela função. Se ela for fazer outra coisa, ela pode até fazer, ela vai ganhar o dinheiro, ela vai fazer aquilo, mas ela não se realiza, porque não é uma questão de aprovação e de aplauso, mas é uma questão de satisfação interior. Então Adler já falava disso, né, que existe isso. Então nos relacionamentos é fundamental que o ser humano ele considere essas duas questões para lidar com os seus sentimentos, para lidar com as suas emoções, para lidar nos seus relacionamentos, não é isso? Então, às vezes, as pessoas se deixam levar muito pelas questões da libido, né? Se deixam levar muito pelas questões dos impulsos, dos desejos, das belezas, né? Das questões, né? A beleza física, o formato físico, desencadeia as formas físicas,
né, elas desencadeiam determinadas reações químicas no organismo que geram atrações, desejos no outro, no parceiro. É próprio do processo reprodutivo. A gente vai olhar isso nos animais, né? Determinados cheiros, os chamados feronômios, né? Então, ou seja, nós geramos, nós somos atraídos por essas questões, né? Essas questões materiais, essas questões físicas, né? Que geram esse impulso, geram esse mecanismo de atração, nos faz ficar envoltos nessa esfera de desejo, de vontades, em especial na juventude. Essa força ela é muito intensa, porque é difícil o jovem saber lidar com esse contraponto. Ele se sente atraído, ele se sente pulsionado por essa questão sexual, por essa questão da atração. E como lidar com isso, né? Normalmente é uma questão, às vezes, de tabu na própria sociedade. Ele não conversa isso com os pais, ele não conversa isso com pessoas mais velhas, porque isso é uma questão que ele considera de intimidade, e aí muitas das vezes ele vai buscar alguém da idade dele, ele vai buscar alguém da mesma experiência que ele para ser confidente, ou o seu diário, onde ele próprio discute consigo, porque ele não quer expor essa necessidade, essa dificuldade, ou esses impulsos que ele vivencia. E muitas das vezes ele fica joguete, portanto, dessas forças, né? E ao ser assim, ele abre mão de determinadas questões que lhe são fundamentais de ser ele, né? Quantas das vezes, por questões passionais, por questões de paixão, o indivíduo abre mão de ser ele próprio para viver a vida dos outros, né? Então ele se dedica, ele passa a ter a vontade, ele tem opiniões próprias, mas ele modifica as suas opiniões para ter a opinião do outro, para agradar o outro. Ele abandona os seus ideais para investir no ideal do outro. Ele se anula para poder valorizar o outro, e nesse processo o próprio indivíduo vai se negando, o próprio indivíduo vai se matando, vai se envenenando, ele vai de alguma forma trazendo determinadas toxinas para o seu espírito, porque todos nós temos um papel, todos nós temos uma missão, todos nós temos um motivo para reencarnar. Nós não estamos aqui na Terra de passeio. Nós temos um papel e nós temos um exercício a fazer, que é o desenvolvimento das nossas potencialidades, o desenvolvimento das nossas capacidades, o desenvolvimento das virtudes e dos conhecimentos. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas precisamos desenvolver os saberes e precisamos desenvolver as virtudes. E são nesses desejos, nessas vontades, nesses ideais que a gente coloca em prática, é que a gente se realiza como ser humano, como pessoa, esse elemento. E a gente busca, né, nas relações humanas, pessoas que nos apoiem, que nos ajudem, que contribua conosco nesse caminho e nesse horizonte. Mas muitas das vezes as questões passionais, as questões sexuais acabam fazendo com que o indivíduo se anule, com que o indivíduo deixe de ser ele, deixe de usar a razão, a lógica. Por mais que as pessoas digam, por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas expliquem, por mais que a lógica esteja escancarada na vista das pessoas, elas não conseguem ver, né? Elas se iludem, elas ficam iludidas pelas questões passionais e abrem mão de ser elas próprias, de fazer aquilo que é fundamental, de que nasceram para fazer, de que tem potencial para desenvolver, e entregam a sua vida nessa direção. E aí começam a se entregar às questões da paixão e das questões sexuais. As questões sexuais, elas são físicas. E como elas são físicas, elas acabam. Elas passam.
elas deixam de existir. O que não deixa de existir, o que é imortal, é o espírito. Né? Então, dali a pouco o indivíduo está apaixonado, dali a pouco o indivíduo está altamente envolvido, dali a pouco ele está totalmente, digamos, no meio de uma fantasia, engalanado, né? Por todos aqueles sentimentos, por todas as sensações que o corpo físico está sofrendo, pelas ações hormonais que aquele processo está gerando, né? que a libido está desencadeando, mas com o tempo isso acaba, isso desfaz. Né? E aí os relacionamentos se desfazem, se separam, o indivíduo começa a perceber que nada foi construído, nenhuma amizade, nenhum vínculo, nenhuma confiança, nenhuma parceria, nenhuma... como é que eu vou dizer? Nenhum sentimento foi criado. Então, os impulsos geram aproximações, né? Essas aproximações passionais, essas aproximações instintivas por conta da libido, desencadeada por questões exteriores, por questões superficiais do corpo, da matéria, né? E num determinado momento isso desaparece, isso acaba, isso vai embora. E o indivíduo, então, ele não se sente mais vinculado. Então, quando perguntaram ao Cristo, né, mestre, é lícito, né, a carta de divórcio? Né, porque Moisés instituiu o direito à carta de divórcio, ele instituiu a lei do divórcio entre os hebreus. E aí perguntaram se Jesus concordava com isso, se Jesus achava que isso era lícito aos olhos de Deus. E Jesus disse assim: Moisés, de fato, autorizou o divórcio pela dureza dos vossos corações. Porque, em verdade, vos digo que o que Deus uniu, o homem não separe. E o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que... o que é a dureza dos vossos corações? É o coração que não é amolecido pelos sentimentos. Então, quando nós deixamos as nossas vidas serem direcionadas, dirigidas por sensações, pelas sensações hormonais, pelas sensações da libido, pelas questões do desejo, nós não amolecemos o nosso coração com os sentimentos, com os vínculos. Quando essas sensações acabam, quando essas reações químicas desaparecem, acaba a paixão e os vínculos que pareciam unir aquelas pessoas desaparecem. Elas nunca existiram, nunca aquelas pessoas efetivamente foram ligadas. Nunca existiu, de fato, uma união entre elas. O que existia era uma aparente vinculação por causa das questões passionais, desencadeadas por questões hormonais, desencadeadas por questões fisiológicas, por questões físicas. Então, na verdade, nunca existiu isso. E a nossa ilusão faz com que a gente olhe para algumas pessoas e veja aquilo que elas não são, porque, na verdade, não estamos usando a observação, a lógica, o pensamento, não estamos observando com profundidade. A gente começa, então, a fazer, projeções do que as pessoas são em função do nosso desejo. Nós desejamos que a pessoa seja assim. Então nós começamos a projetar naquela pessoa qualidades, virtudes que as pessoas efetivamente não têm. Todos estão observando, mas nós temos o desejo, nós temos a paixão e ela nos aproxima. Se durante esse processo da paixão que uniu, nós não formos capazes de construir, né? Se nós não formos capazes de construir sentimentos, valores, amores,
virtudes, vínculos, amizades, respeito, compartilhamento, solidariedade, cumplicidade, se nós não formos capazes de desenvolver admiração, se nós não formos capazes de criar esses sentimentos, se nós não amolecermos os nossos corações com esse sentimento, quando essas reações químicas acabarem, né, quando essa energia material nos afastar, desaparecer, o que vai ficar é o que foi construído. Se nada foi construído, a gente vai se separar. Então, quando Jesus nos fala que Moisés nos deu a carta de divórcio e foi lícito dar a carta de divórcio por conta da dureza dos vossos corações, é porque ele vai permitir a separação daquilo que sempre foi separado, daquilo que aparentemente estava ligado, mas nunca de fato esteve ligado. Porque em nenhum momento as pessoas adocicaram os seus corações com esses sentimentos virtuosos. Eram apenas as questões físicas que estavam ali. Provavelmente, se desencarnassem, né, os corpos se deixassem de ter vitalidade, os espíritos no mundo espiritual nem se buscariam, nem se reconheceriam, porque não desenvolveram sequer qualquer simpatia, o que dirá afinidades. Então é necessário mais, né? É necessário que nós aproveitemos nos nossos relacionamentos para desenvolver os sentimentos. É claro que nós não estamos aqui dizendo que a libido ela não tem o seu papel. É evidente que tem e não há como negar isso. Mas nós temos que aproveitar esse momento da libido para que a gente observe, para que a gente entenda, para que a gente desenvolva valores, para que a gente desenvolva virtudes, para que a gente perceba isso. Nós não somos os animais que somos ligados, que somos joguetes apenas dos aspectos do instinto. Nós não somos determinados biologicamente. Os filósofos existencialistas, Sartre, Heidegger, Kierkegaard, todos eles já nos falavam de que nós fazemos escolhas. Mas nós somos sujeitos aos instintos. Nós somos sujeitos da libido. E isso mostra que nós temos liberdade, que nós somos sujeitos do livre-arbítrio, nós somos levados aos impulsos, nós somos levados pela libido, nós somos ligados ao instinto, mas ainda somos capazes de escolher. Eu posso me sentir vinculado, eu posso me sentir atraído, eu posso me sentir instintivamente vinculado, mas eu posso escolher não seguir aquele caminho porque aquele não é o melhor caminho. Eu posso fazer uma outra opção. E a outra opção é pela construção de sentimentos. A opção é pela construção de valores, de virtudes, de elementos construtivos que possam me apoiar e que eu possa apoiar o outro, não simplesmente nas intenções do outro, mas possamos nos apoiar na realização de ideais que precisamos desenvolver e realizar e atingir nas nossas provas e nas nossas expiações. Então, os relacionamentos humanos, o namoro, que deixou de existir, né? Na maioria das vezes as pessoas então ficam, as pessoas não assumem compromissos, as pessoas ficam. E as pessoas se deixam entregar-se pelos impulsos, pelas questões passionais. E enquanto essas questões passionais existem, as pessoas estão juntas e não procuram em momento algum desenvolver elementos que as aproximem de fato, elementos de sentimentos, de virtudes, elementos que as constituam, que eliminem os seus orgulhos, as suas vaidades, os seus egoísmos. Não, né? Normalmente nós nos deixamos levar pela nossa impulsividade
E é essa impulsividade que, de uma certa forma, nos leva, é resultado da dureza dos nossos corações, e é a dureza dos nossos corações que tem feito, que tem permitido que a dor campeie o mundo, né? Que a gente tem visto os lares desfeitos, que a gente tem visto violências nos lares, que a gente tem visto desilusões efetivamente acontecerem, que a gente tem visto machucados incríveis na autoestima, porque as pessoas não buscam as afinidades, as pessoas buscam as atrações físicas, e isso não constitui, não contribui exatamente para o nosso processo de evolução. Então, espero que de alguma forma eu tenha contribuído para o entendimento dessas questões, né, que Kardec, que os espíritos nos oferecem, né, mostrando então a importância do nosso compromisso afetivo, do nosso compromisso de nos vincular na busca não somente do instinto, da libido, mas da construção de virtudes, né, que contribuam para o desenvolvimento de sentimentos, de valores espirituais, o requinte deles que é o amor, né? Muito obrigado a todos e até o próximo Momento Espírita Brasil. Grande abraço.